E esta transferência do fundo de pensões da banca para o Estado e depois para a Segurança Social é uma espécie de uma PPP, porque na verdade o Estado hoje gasta o dinheiro que vem dos fundos, já lá iremos se é suficiente ou não para responder às responsabilidades futuras, mas depois as gerações futuras é que pagam a conta desta transferência deste fundo, porque hoje o dinheiro é gasto, mas as responsabilidades cá ficam para o Estado e as futuras gerações pagar. A primeira questão que queria colocar é, já foi aqui dito, é que já se fizeram operações semelhantes, mas semelhantes não são exatamente iguais. E não são iguais porquê? Porque, por exemplo, o fundo da PT, da Caixa Geral de Depósitos, foram constituídos fundos autónomos. Isto é, o dinheiro que foi transferido desses fundos foi constituído um fundo dentro do Estado para gerir e para ser responsável pelo pagamento das futuras gerações. Hoje, pela primeira vez, o dinheiro vai para todo o lado, menos para a Segurança Social ou para o Estado. O Estado gasta, algum dinheiro volta até para a banca, para recapitalizar a banca, mas não fica na Segurança Social para assumir as responsabilidades. E, portanto, esta opção é uma opção que acarreta, naturalmente, graves riscos. A pergunta é, porquê esta opção? Depois, que garantias é que estão dadas quanto aos interesses nacionais, se estão ou não salvaguardados os futuros interesses nacionais e a sustentabilidade financeira da Segurança Social? Porquê é que não retira a Segurança Social? Se estamos aqui a fazer apenas uma prestação de serviços, tire lá a Segurança Social deste esquema. Aí é que está salvaguardado os interesses da Segurança Social. Agora não. A Segurança Social entra neste esquema. E neste decreto-lei de uma forma clara. A Segurança Social, diz o decreto-lei, é a última instância responsável pelo pagamento. E a pergunta que quero fazer, que nenhum deputado da direita quer assumir, é: e amanhã? O seu governo ou o próximo governo diz que não há condições, crise, déficit, novas medidas de austeridade, não há condições para transferir o dinheiro para a Segurança Social pagar as pensões. Quem é que paga? Os trabalhadores, os reformados bancários vão ficar sem receber o dinheiro? Não, Sr. Ministro. Nós sabemos que vai ser a Segurança Social a pagar. E, portanto, vai ser a Segurança Social a assumir o prejuízo deste negócio, desta negociata para a banca. E, portanto, é essa a pergunta que quero fazer. Se no futuro Orçamento de Estado não é transferido o dinheiro, quem é que vai pagar? Depois, depois dizem que são as insustentabilidades financeiras da Segurança Social. Depois nós sabemos o que é que isto vai representar. É que vai representar a Segurança Social não tem condições e é preciso penalizar novamente os trabalhadores nas suas reformas, e aí entra naturalmente todos nós a pagar novamente e a causar novos prejuízos aos trabalhadores. A segunda questão, que tem a ver com a sustentabilidade e a neutralidade deste negócio, é que o Sr. Ministro das Finanças foge como o diabo da cruz desta questão. Já utilizou as respostas do Banco de Portugal e já disse inclusivamente que há neutralidade, mas depois vai-se fazer um estudo para verificar essa mesma neutralidade. E as dúvidas que nós temos são muito claras relativamente a este negócio. Tem a ver com a tábua de mortalidade e tem a ver com a taxa de desconto. Relativamente à taxa de desconto, é utilizada uma taxa de desconto de 4%. Na Alemanha é utilizada uma taxa de desconto de 2,5%. O ministro Bagão Félix ex-ministro Bagão Félix disse publicamente: uma taxa de desconto superior a 3,5% é um mau negócio. Não é o PCP que o diz, Sr. Deputado Arménio. E se é um mau negócio, Sr. Ministro, se é um mau negócio, não está garantida nenhuma neutralidade relativamente à Segurança Social. E a ex-secretária de Estado do Governo de Durão Barroso diz claramente: taxa de desconto de 4% é demasiado alta. Se é demasiado alta, não está garantida neutralidade nenhuma. Está aqui um prejuízo, um frete dado à banca. Depois, tábuas de mortalidade, que medem, no fundo, para que se perceba, quem nos está a ouvir, que medem, no fundo, a esperança média de vida dos trabalhadores e, no fundo, as responsabilidades que o Estado vai assumir pelo pagamento de pensões futuras. Porquê que não se utiliza uma tábua de mortalidade mais recente? Porquê é que se utiliza uma tábua de 73-77? Por ignorância ou má fé, diz-se: há uma para homens e outras para mulheres. Pois há. E o decreto-lei utiliza duas tábuas de mortalidade. A 73-77, que é mais antiga e desadequada para os homens, e a 89-90 para as mulheres. O decreto-lei prevê essas duas tábuas de mortalidade, ali ao contrário do que foi dito. Agora, o que não se percebe é que, nomeadamente no que diz respeito à tábua de mortalidade para os homens, é a utilização desta tábua de 1973-1977. Porquê? Há dados do INE bem mais atualizados. Porquê é que se utiliza? Riem-se os deputados do PSD e do CDS-PP.
Muito bem, utilize os dados e as expressões da senhora ex-secretária de Estado da Segurança Social e especialista em fundo de pensões do governo de Durão Barroso. É preciso ser sério nesta discussão. Diz ela, esperança de média de vida. As tábuas de mortalidade usadas são antigas, matam mais depressa do que a esperança média de vida do INE. A tábua de 73, 77, menos um ano, mede a esperança média de vida aos 65 anos, à data em que foi construída, geração de 70, 18,2 anos. E não é uma tábua adequada, diz esta especialista dos fundos de pensões. Eu pergunto porque é que se utilizam estas tábuas de mortalidade. Não foi feito nenhum estudo datorial dos impactos destas medidas? É que isto é verdadeiramente irresponsável. E depois dizer também o seguinte, o Sr. Ministro da Segurança Social anda a promover o plafonamento das pensões, privatizações dos descontos, de parte dos descontos. Diz o Estado não tem vocação para gerir fortunas. Então, e agora quer integrar o fundo de pensões da banca no setor público porquê? A banca que não foi capaz de gerir os seus próprios fundos de pensões, agora quer que eles sejam assumidos pela responsabilidade do Estado. Porquê? Se o Estado não tem vocação para gerir fortunas, então porquê é que agora a Segurança Social vai assumir essas mesmas responsabilidades juntamente com o Estado? É que a banca vai ficar com a privatização das contas que o Sr. Ministro quer avançar. E, portanto, essas responsabilidades vão cair sobre o setor privado. É que estamos verdadeiramente a nacionalizar os prejuízos. Estamos a assumir responsabilidades em montantes muito superiores àqueles que estão a ser transferidos. E esse é que é o perigo para o Estado e para a Segurança Social. Os lucros, a privatização de parte dos contos, vão para a banca. Os prejuízos ficam para a Segurança Social. E isso é que é verdadeiramente inaceitável. Que é o problema dos fundos que foram sendo transferidos nos últimos 10 anos, grosso modo, não foi? De bancos, etc., para o Estado. Não há visibilidade, não há informação, não se sabe se foi bem feito, se foi mal feito, quem é que está a ganhar, quem é que está a perder. Não sei se há uma síntese possível para avaliar este problema dos fundos. Na última década foram transferidos vários fundos de pensões de antigas empresas públicas, ou algumas ainda parcialmente públicas, para o sistema público, para a órbita do sistema público, ou para a Caixa Geral de Apresentações, ou, no caso dos fundos de pensões dos bancários, para o Regime Geral da Segurança Social. O único relatório que há público sobre esta matéria é uma auditoria do Tribunal de Contas de 2005. E à data, enfim, admitindo que os pressupostos que foram usados na avaliação do valor que foi transferido dos fundos de pensões para a CGA, considerou-se que se os pressupostos se confirmassem, e eram pressupostos que tinham a ver, no fundo, com a longevidade dos pensionistas que eram passados e que também com as taxas de juro dos ativos que eram transferidos, considerou-se que o negócio tinha sido justo. Mas a verdade é que, olhando mais em detalhe para os pressupostos que estão subjacentes àquela avaliação, hoje, eu diria que, nomeadamente em relação à rentabilização dos ativos e até à própria longevidade, eu diria que foram muito otimistas. E é provável que, a prazo, os fundos que foram transferidos para cobrir as responsabilidades com estas pensões venham a não ser suficientes para pagar as pensões e, portanto, em última análise, sejam os contribuintes ou os cotizantes para os sistemas públicos sociais que acabam por ter que financiar uma parte destes fundos, uma vez que não ficou previsto no contrato, podia ter ficado previsto no contrato, que em caso de insuficiência destes fundos, o déficit continuaria a ser coberto pela empresa de base, para Portugal Telecom, pelos Correios, ou então pelos pensionistas. Ou pelos pensionistas. Ou pela banca, mas no fundo, normalmente o que é suposto é que nestes fundos ou os trabalhadores e a entidade patronal, no fundo, assegurem o financiamento das responsabilidades. A verdade é que, enfim, daqui por alguns anos isso vai ser evidente, é provável que os fundos que foram transferidos não sejam suficientes para assegurar o pagamento das responsabilidades. Em Portugal nós somos useiros e veseiros nestas coisas. Isso é mais ou menos parecido com os PPPs das autoestradas. Previa-se que passassem milhares e milhares e milhares, e nunca passou, nem nunca irá passar essa quantidade. E os beneficiários, os operadores das PPPs, ganham em função da previsão, não é da realidade que passa. Então é o seguinte, o país é explorado de várias maneiras com este tipo de habilidades.